Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio e hoje a gente vai falar de uma questão que caiu para engenheiro de petróleo em 2010, mais uma questão aí da Petrobras que falava dos conceitos básicos de derivada. Bom, conceitos básicos de derivada aplicada à geometria. É uma questão que traz, por exemplo, o desafio de um tambor, onde nós deveremos calcular o volume máximo que esse tambor pode ter de acordo com essa área superficial. Gente, uma dica, quando essas questões, seja ela da Petrobras ou qualquer outro concurso, pedir uma grandeza máxima, então quer dizer que nós vamos ter que calcular uma função, e essa função tem uma variável que seja de um valor mínimo até um valor máximo. E quando a gente encontrar essa função, que no caso da questão é uma função do volume, nós vamos ter que fazer a derivada dessa função para encontrar essa derivada máxima. Mas vejam bem, observem, a questão pede o volume máximo de um tambor. Então, olhem bem, se eu tiver um tambor com essas características geométricas aqui, tá? O volume máximo desse tambor vai ser em função do raio. Vocês vão concordar comigo que sempre que eu aumentar o raio desse tambor, também vai aumentar o volume. Então, se eu derivar a função do volume, quer dizer, o volume em função do raio, então nós vamos ter então esse volume máximo que a questão está pedindo. Então, acompanhem agora a resolução dessa questão que caiu para o cargo de engenheiro de petróleo, uma das provas mais difíceis aí da Petrobras, para vocês verem como a gente vai resolver passo a passo essa questão, ok? Bom, pessoal, vamos então para a resolução propriamente dita que a gente comentou. Então, lembrando, pessoal, se tiver qualquer questão dessa, seja qual for o concurso, pedindo uma grandeza máxima, qual o valor máximo, gente, nós vamos precisar aplicar a definição de derivada, tá? Aonde nós vamos ter que encontrar uma função, derivar essa função, encontrar um valor e substituir na fórmula pedida, tá? Então, olha aqui, ó. Uma indústria deseja fabricar um tambor fechado na forma de um cilindro reto. Se a área total da superfície do tambor, vejam bem, é a área total lateral, tá? Lateral superior, a área externa desse tambor, é fixada em 36 π decímetro quadrado, o volume máximo que esse tambor, olha aqui o nosso gatilho, pessoal, o volume máximo que esse tambor pode ter é em decímetros cúbicos. Então, vai ser uma dessas alternativas aqui. Lembrando que ele deu apenas a área superficial desse tambor. Então, como é que a gente resolveu isso aí? Vamos lá. Lembrando que um tambor ele é bem parecido com um cilindro reto. E aí, esse cilindro reto ele vai ter uma altura H, vai ter um raio da base, que é igual ao raio aqui da tampa, né? Das duas tampas, são duas superfícies circulares. Se você desenvolver esse tambor, isto é, se você abrir o tambor, a área lateral dele vai ser igual a um retângulo, aonde a largura desse retângulo vai ser o perímetro, tá vendo? Ó, o perímetro desse círculo. E a altura vai ser a altura H mesmo. Então, nós temos três figuras geométricas associadas a esse sólido. A primeira é um retângulo, cuja base é o perímetro, a altura H, e duas áreas aí que a gente já sabe que o valor dessas áreas é π vezes o raio ao quadrado. Bom, pessoal, seguinte. A área total foi fornecida e é 36 π, tá? 36 π decímetro quadrado, tá? A área da tampa, como é um círculo, é π vezes o raio ao quadrado.
A área lateral, como é um perímetro, ó, a largura é um perímetro, então o perímetro, a fórmula do perímetro é o quê? 2π vezes o raio, tá? Então, observem que aqui nessas fórmulas aqui a gente já tem alguma ideia da função do raio, tá? E a altura, né? O retângulo, deixa eu voltar ali o slide ali, pessoal. O retângulo vai ser o quê? A altura vezes o perímetro, que é 2πr, né? Então, retornando lá, ó, nós temos então a área lateral, o retângulo, que é 2πr vezes a altura, tá? Como é que a gente transforma isso, então, em linguagem matemática? Podemos falar que a área total externa desse tambor é 2 vezes a área da tampa, porque são 2 círculos, um embaixo e outro em cima, mais a área lateral que é o retângulo desenvolvido desse tambor, tá? Beleza. Então a área total vai ser isso, substituindo, olha aí que legal, que interessante, a área total é 36π, 2 vezes a área da tampa, que é π vezes o raio quadrado, mais o perímetro vezes a altura, que é a altura h. Então, substituindo isso aí nesta fórmula, nós vamos isolar agora a altura e vamos encontrar essa relação aqui em função do raio, tá? Pessoal, calma, não se assustem, tá? Isolei apenas a variável aqui e encontrei aqui 18 menos r ao quadrado dividido por r. Agora o volume do cilindro, lembrando que para calcular o volume de qualquer sólido, é a área da base, estou falando de cilindro, de sólido reto, né? A área da base vezes a altura. Então nós vamos ter ali, ó, o volume desse cilindro vai ser a área da tampa, pode ser a área da base, eu coloquei a área da tampa ali, vezes a altura, tá? Bom, substituindo o H, que já foi isolado ali, né, pessoal? Então a gente vai ter a área da tampa, que é π vezes o raio quadrado, vezes o H, que está em função de R. Tá vendo, ó? Estou chegando já no volume em função de R, aonde aqui, ó, nós vamos agora executar a propriedade distributiva e nós vamos ter esse volume em função de R, tá? E agora, qual critério a gente adota, pessoal? Derivada, para achar o valor máximo do volume em função de R, tem que ser igual a zero. O que significa isso? O volume daquele cilindro vai aumentar à medida que o raio vai aumentar também. E quando chegar no valor máximo, isto é, quando a curva dessa função tiver o coeficiente angular igual a zero, então aí nós vamos encontrar esse volume máximo, tá? Então basta agora derivar aquela função. Derivada do volume em função de R, 18π menos 3r ao quadrado igual a zero. E agora, essa equação complicada se transformou numa equação do segundo grau, cuja a variável r tem o valor de raiz de 6. Tá? E agora, o que eu faço com esse valor? Raiz de 6, nós substituímos na fórmula do volume. Então, substituindo, olha aí, que legal, nós vamos ter 18πr, r é raiz de 6, menos π, raiz de 6, pessoal, para resolver isso aqui sem calculadora, desmembra essa potência ao cubo e deixa a potência ao quadrado para ser calculada com a raiz de 6. Então a gente vai ter 18π raiz de 6 menos 6π raiz de 6. Isso vai resultar em 12π raiz de 6, que é a alternativa A aqui. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Acessem, tá, o nosso site lá, deixem os comentários aí, o like aí de vocês. Lembrando que nós já temos cursos online disponibilizados na plataforma Hotmart, tá? Então acessem, me enviem um e-mail aí, meu e-mail está aí abaixo na descrição do vídeo, tá? E a gente vai continuar com a resolução dessas questões para concurso, mesmo que os ventos estejam ao contrário. Lembrando, pessoal, não deixem de estudar, ok? Continuem estudando, porque os concursos não vão deixar de existir, ok? Um forte abraço e até a próxima.